Viva, sejam muito bem-vindos. É um dos cientistas e divulgadores da ciência mais conhecidos e reconhecidos em Portugal. É professor catedrático de Física na Universidade de Coimbra, autor de centenas de artigos científicos e largas dezenas de livros de divulgação científica. Fundou o Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra e foi diretor da Biblioteca Geral da mesma universidade. Tem-se centrado nos últimos anos na investigação sobre a história da ciência. Ao longo da carreira já recebeu variedíssimas distinções, destaque para a Ordem do Infante Dom Henrique e também, mais recentemente, para o Grande Prémio Ciência Viva, que recebeu há cerca de um ano. O convidado de hoje do TDM Entrevista é o professor Carlos Fiolhais. Professor, muito obrigado por estar connosco. Obrigado, El. Gostava de começar por um episódio curioso, que aconteceu há alguns anos, a propósito do lançamento de um livro seu, em que denuncia aquilo que chama de pseudociências. Na altura, perante uma plateia de dezenas de pessoas, tomou aquilo que seria uma overdose de comprimidos para provar que a homeopatia não funciona. O certo é que continua aqui para contar esta história. Sim, sobrevivi a essa história. Isso foi uma cerimónia, um ato de lançamento de um livro com o meu coautor David Marçal, e o livro contava histórias de pseudociência. Então, para chamar a atenção, que aquilo é um ato teatral só para chamar a atenção, pelos vistos conseguimos, para vez que recordam o episódio, comprámos uma caixa inteira de comprimidos homeopáticos e engolimos aquilo, metade de cada um. Não comprámos duas, uma para cada um, porque era caro. E não teve efeito nenhum, ou se fosse um medicamento que funcionasse, como é evidente, teríamos morrido de sobredose. O que é que nós queremos dizer? Que há coisas que se vendem por aí, até nas farmácias, que são... que não fazem mal nem bem, antes pelo contrário, fazem mal à carteira. E, portanto, que não devemos comprar qualquer banha da cobra, mas há muitas banhas da cobra aí à venda e nós, contamos histórias sobre coisas que se vendem por aí e que não têm efeito nenhum, não é só os comprimidos desse tipo. Por exemplo, umas pulseiras de equilíbrio, quânticas. É muito curioso que as pessoas usam estas palavras que são científicas, mas apenas se quer dar a ilusão de terem alguma eficácia, quando não têm. E, portanto, hoje em dia há muita ciência, todo o mundo depende da ciência, e devido ao forte impacto que a ciência tem nas nossas vidas, é a ciência, por exemplo, que permite dar-nos vidas longas e vidas saudáveis, então vai-se buscar a ciência para tudo. Aparece alguém de bata branca para vender qualquer produto, como se fosse um cientista, ou fala-se um cientista da NASA, etc., para vender qualquer coisa. E há muitas coisas à venda que é preciso ter cuidado. Querem fazer passar por ciência por os produtos mais variados, quando aquilo não tem fundamento científico nenhum. E, portanto, nós só queríamos chamar a atenção, digamos, do público em geral para aquilo que são mentiras que se fazem passar por verdades. Já tem 2 livros sobre estes temas, da pseudociência, da falsa ciência, inclusivamente o seu último é sobre esta área, a ciência e os seus inimigos. Quer dizer que numa época em que se fala muito de fake news, também há cada vez mais fake science? Sim, chamando fake science à pseudociência, aquilo que se faz passar por ciência sem não ser, sim, é um mundo que está invadido por isso. Um grande cientista e divulgador de ciência americano, Carl Sagan, já falecido, ele fez uma profecia no século passado que acho que é atual. Ele adivinhou o futuro. Ele disse assim... Vivemos num mundo, ou vamos viver num mundo, já na altura se vivia nesse mundo, em que, por um lado, a ciência tinha uma importância enorme. Tudo na nossa vida depende da ciência. A nossa saúde, mas também os meios de comunicação, toda a nossa riqueza assenta na ciência. Por outro, portanto, dá-nos um poder imenso. Ciência é poder. Por outro lado, vivemos num mundo que ignora, em grande escala, também o que é a ciência e como é que funciona. E o que é que a ciência de facto é e aquilo que não é. E esta mistura, que ele chama explosiva, entre poder e ignorância, pode explodir-nos na cara. E é isso que está a acontecer. Vivemos num mundo dominado pela ciência e as pessoas têm uma dificuldade de relação com a ciência. A escola não consegue cumprir com eficácia o seu papel de difusão da ciência. O que é que acontece? Compramos objetos que são resultado da ciência, mas também aquilo parece-nos caído de qualquer sítio. São objetos misteriosos. E é muito fácil macaquear esses objetos
pôr à venda, sei lá, o mais variado, fazerem análises que não são de facto científicas, fazer passar por ciência, de facto, macaquear a ciência, no fundo. Quer dizer, pôr todos os tiques da ciência, a caricatura da ciência, sem de facto o serem. E isso é perigoso. Vivemos, de facto, num mundo estranho e perigoso. Porque é que eu digo que é perigoso? Porque andamos a enganar e o engano, enfim, nem sempre é... O engano nunca é um bom caminho, quer dizer, e vivemos num mundo com a internet, que é um meio que a ciência proporcionou para nos porem... A internet começa por ser um meio dos cientistas comunicarem uns com os outros, trabalharem em conjunto, porque a ciência une, a ciência é global, a ciência tanto funciona em Portugal como na China, portanto, é um meio de acesso ao conhecimento, é a ciência. E, no entanto, essa internet, hoje em dia, serve para tudo e mais alguma coisa, quer dizer, serve para tudo aquilo que o ser humano queira fazer com aquele utensílio. E então nós vemos que a possibilidade concretizada na prática de cada um poder emitir qualquer coisa. E o que é que acontece? Acontece que cada um pode pôr, de facto, afirmações delirantes ou já não digo opiniões, enfim, as mais variadas coisas. A asneira é livre, para dizer de uma maneira muito simples. E a internet veio mostrar, de um modo muito claro, quão livre pode ser a asneira. Isso pode ter consequências, não sei o que é que vai acontecer, mas pode ter consequências na nossa vida coletiva. Já está a ter consequências. Porquê? Porque, através, por exemplo, das redes sociais, as pessoas já não têm acesso a conhecimento validado. Por exemplo, o jornalismo perdeu muito do seu papel como mediador, em que havia escolhas feitas em nome de todos, o que é que era importante, o que é que não era, o que é que era verdadeiro, o que é que não era. Agora não, agora qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa e toda a gente acredita em qualquer coisa. Isto não são notícias boas. Eu acredito que também estamos a lidar com algo novo e que isto vai ter um caminho, nós não sabemos qual é, mas vai ter de haver, digamos, a certa altura, enfim, nós temos de ver. É como tudo na vida, vai ter um lado bom, vai ter um lado menos bom, vai ter um lado mau e um lado francamente mau, e cabe-nos a nós fazer escolhas. Quer dizer... Aliás, já está a acontecer, nesta altura, em certo sentido. Sim. Também por causa deste cenário que descreveu, tem-se dedicado, ao longo das últimas décadas, à divulgação científica, assina algumas coleções que tiveram até um grande sucesso editorial, que penso que até, de alguma forma, o surpreenderam. Existe apetência por parte do público, nomeadamente do público mais jovem, sim, ao qual se destina parte deste trabalho que tem feito? Sim, existe apetência pelos temas da ciência? Sim, as pessoas querem saber, as pessoas são curiosas, é uma mola que todos nós temos diante de nós queremos saber. Agora, nem sempre, às vezes, essa mola nos empurra na direção certa. Por exemplo, quando um título bombástico com uma mentira nos chama a atenção, as pessoas são curiosas, pode estar a curiosidade a ser mal aproveitada, não é? De modo que aí está, também estes novos meios de comunicação são uma oportunidade também para a ciência. A ciência pode comunicar usando meios tradicionais, como o livro, que não perdeu nunca o seu papel, o papel, a rádio, a televisão, etc. Mas a ciência pode usar e usa a internet. Portanto, estes novos meios também são oportunidades para a ciência. E porquê é que a ciência deve passar de umas pessoas para as outras? Porque a ciência é de todos. A ciência é um bem comum. A ciência une-nos e não nos divide. E, portanto, a ciência é global. É o resultado da nossa descoberta do mundo. E o mundo é só um, partilhado por todos. Nós somos, digamos, a parte do mundo que o consegue interrogar e que o consegue perceber. E pode não ser fácil, mas nós conseguimos. E quando nós temos respostas para perguntas que fazemos do domínio da ciência, porque há outras perguntas, mas há respostas que a ciência pode dar e há respostas que a ciência não pode dar. Por exemplo, a resposta à pergunta sobre se Deus existe, nunca a ciência vai encontrar Deus num microscópio, ou num acelerador de partículas, ou num telescópio. Mas essas são dimensões que estão para além da ciência, com certeza terão o seu lugar, mas não podem perguntar nada sobre isso aos cientistas. Mas se perguntar como é que funciona um ser vivo, de que é que são feitas as coisas, como é que o mundo começou, isso o cientista, ou seja ele qual for a disciplina, pode dar respostas. E essas respostas não são dele. Pode ele ter sido o primeiro a lá chegar, mas nós somos de algum modo intermediários
como jornalistas que se destinam a transmitir aos outros, nós somos apenas alguém que consegue as notícias em primeira mão, para dar uma imagem jornalística, dá as notícias em primeira mão, mas quem quer saber das notícias somos todos. E, portanto, trata-se, de algum modo, na ciência, da paixão de comunicar. Nisso partilho o gosto com os jornalistas. Os jornalistas também têm em comum com os cientistas. Primeiro, gostam de comunicar. E segundo, dizem, não sei o que é verdade, mas dizem pelo menos, não dizem a mentira, ou tentam evitar dizer mentiras. Sim. E os cientistas são muito bons a detectar mentiras. Defende há muito tempo um reforço da educação científica nas escolas e mesmo até antes do nível primário. Sim. Que moldes é que esse reforço poderia assumir? Na minha opinião, a escola é importantíssima. Quer dizer, pode haver todos os meios de comunicação social para transmitir ciência e até podemos absorver muita coisa através de meios como a televisão e a internet. Mas não podemos passar sem a escola é que nos forma. Eu devo praticamente tudo aos meus professores, quer dizer, à escola. A escola é das instituições que a sociedade inventou há muitos anos, mas que perdurou. Quer dizer, que nós vemos, e que é independente até de culturas, de formas de funcionamento do mundo. Por exemplo, estou agora aqui a Macau e vejo escolas, algumas muito antigas, etc., e que o modelo da escola não é muito diferente do que encontramos, é muito uniforme, do que encontramos do outro lado do mundo. Portanto, a escola é uma instituição que não perdeu o seu papel e cada vez é mais precisa. Nós precisamos de mais escola, de melhor escola. E a ciência, sendo parte, não sendo tudo, mas sendo parte da nossa relação com o mundo, tem de estar na escola. A escola prepara-nos para entrar na vida e, portanto, nós só estamos preparados para entrar na vida se conhecermos, por exemplo, essa dimensão, que é a dimensão da ciência. Mas esse reforço de educação científica, como é que poderá acontecer? Na minha opinião, o mais cedo possível. Quer dizer, de pequenino é que se torce, costuma-se dizer, o pepino, em bom português. Mas eu nunca percebi bem esse provérbio do pepino, não percebi, eu não sei da agricultura nada. Eu acho que é o destino, para manter a rima é o destino. Pequenino é que se torce o destino. Quer dizer, nós podemos, sempre que com um copo de água, nós podemos fazer experiências com água. Nós vivemos num planeta que tem água, a água é abundante, chama-se Terra, mas devia-se chamar mar, porque é o planeta azul. É um planeta em que tem ar, todos nós respiramos ar, podemos encher o balão com o gás que expelimos. É um planeta onde as coisas caem, não tenho dúvidas nenhuma que as coisas caem, e são fenómenos naturais. E estes fenómenos são perceptíveis a um bebé que nasce. Por que não fazer experiências logo no jardim de escola? Quer dizer, colocar perguntas, colocar um objeto qualquer, por exemplo, na água, posso pegar em qualquer coisa e perguntar, afunda ou não afunda? Uns acham que vai afundar, outros que não vai afundar. O Arquimedes foi o primeiro a perceber que havia, como é que funcionavam os barcos. Quer dizer, que havia objetos que, deitados na água, não afundavam. Isso, de algum modo, é um princípio de ciência. E estes princípios de ciência podem e devem ser transmitidos, digamos, a idades mais jovens, por exemplo, logo nos 4 anos, 5, 6 anos. Porque nós temos um problema que é de uma relação tardia com a ciência. Se a ciência só nos aparece, por exemplo, aos 12, 14, 15 anos, é muito tarde. Porque a ciência trata de coisas simples e dá respostas que procuram ser simples e, portanto, acho que temos de tratar a ciência por tu. E tratar a ciência por tu significa dar-nos com elas, conhecê-la nas idades, digamos, que são as idades também que nós chamamos de idade dos porquês. A idade em que temos as perguntas. A certa altura, a escola, eu acho que destrói a curiosidade. É preciso ter cuidado com isso, porque a escola devia avivar a curiosidade. Nós nascemos todos curiosos e depois saímos da escola, se calhar, com curiosidade diminuída. E isso é um perigo. Portanto, a escola deve ser sempre um reforço da curiosidade. Perguntar sempre porquê. Perguntar porquê, como, quando. No fundo, olha, são as perguntas também que o jornalista faz para fazer as notícias, quando, como, mas com a diferença que agora estamos a dar notícias sobre o que é o mundo, como funciona o mundo, e o mundo tem uma ordem. É isso que a ciência trata, a ordem do mundo. Essas perguntas e essas respostas estão também no centro de muitos destes livros que têm feito, muitas vezes em coautoria com outros autores.
por exemplo, a série Ciência a Brincar, Física... Lá está, para os mais pequeninos, Ciência a Brincar. Sim. Estes são livros que gostaria de ter lido quando era criança, sempre teve um gosto por temas Eu sempre li muito, desde muito pequeno, e começou a ler até bastante cedo. Sim, é verdade que eu procuro fazer livros que não tive, porque são livros que não existem e, portanto, que tentar fazer diferente, não sei se melhor, há outros que digam. Física Divertida porquê? Um livro que teve muito sucesso, que eu publiquei em 1991 e que já vendeu, sei lá, mais de 25 mil exemplares, alguns traduzidos, até me pediam para traduzir para brasileiro, imagine-se. Brasileiro? Para brasileiro. Aí, impulsão, que é uma palavra portuguesa para a força de Arquimedes, a força que se opõe ao peso, eles traduzem por empuxo. E então, não me importa se a impulsão seja empuxo, desde que se perceba a ideia. E esse livro procura destruir aquela imagem da ciência como algo maçador, como algo aborrecido, como algo que no fundo é a opinião que muita gente tem. Nós recebemos a ciência na escola e a ciência, aquilo por vezes muito ligado à matemática, e há a ideia que aquilo não é para toda a gente, que aquilo é só para alguns eleitos, aqueles que sabem a matemática. Então eu tentei contar ciência de uma forma leve, com histórias. Porque a parte da descoberta é muito interessante saber, por exemplo, a história de Arquimedes, e há um elemento humano. O senhor chamado Arquimedes estava um dia, não sei se sabemos se é verdade, mas estava, se calhar é fake news, mas estava um dia na banheira. A lenda circulou e a lenda é engraçada e nunca mais vamos esquecer. Estava um dia na banheira e descobriu que ele próprio era um barco. E depois percebeu porquê. Percebeu que havia uma força que o sustentava ao cimo da água. Esta história, se contada, ou contar também a história do Titanic, porque é que o Titanic se afundou. Outro dia eu contei a história do Titanic a uma criança para ver o poder das fake news que estava a falar. E expliquei que havia um iceberg, bate o iceberg, entra a água, o navio afundou. Não. Eu sei, não foi assim que o Titanic se afundou. Eu disse, não foi assim. Claro que foi assim. Como é que sabes que não foi assim? Ele disse, eu vi na internet. Então como é que foi? Foi uma explosão. Puseram uma bomba na casa das máquinas. Lá está. Pegaram numa história conhecida e deturparam os factos reais e inventaram uma bomba e a criança foi logo acreditar numa coisa que ali está, porque as crianças começam com iPads, começam com computadores e etc. E é possível, enfim, todos esses objetos, acho que devem ter um consumo moderado em certas idades. Não há nada como o confronto com o real, contar as histórias verdadeiras e, digamos, a humanidade tem toda uma história descoberta e essa descoberta prossegue. Um reality check. O professor já afirmou que nas últimas décadas Portugal teve uma espécie de Big Bang em termos de ciência e de desenvolvimento na área da ciência. Quer explicar esta ideia? Sim. Portugal sempre foi uma terra onde existiu ciência, mas por vezes existiu apenas a ciência que vinha de fora. Quer dizer, a ciência era importada, era transmitida na escola e ficava-se por aí. Claro que houve períodos também no século XVI, que é o período em que Portugal chegou ao Oriente, aí de facto houve ciência feita por ciência nova, feita por Portugal e por portugueses, ainda talvez antes mesmo da Revolução Científica. Aquela atitude experimental de saber de experiência feito, já fala ao Camões e, portanto, ele vi claramente visto, fala dos marinheiros experimentados que vinham aqueles fenómenos todos. Aí já está a atitude de confronto direto com o mundo, que é a base, digamos, do moderno método científico. Depois vai aparecer com Galileu, Newton e outros, a partir do século XVII. E, portanto, os portugueses, nessa altura, tiveram uma boa relação com a ciência, mas depois houve um período também em que a atitude não foi a mesma. E nós sabemos que a Revolução Industrial começou primeiro na Inglaterra, que chegou tarde a Portugal, curiosamente passou por outros sítios na Europa Central e do Norte e não passou por Portugal, precisamente por nos termos afastado daquele caminho de ciência e sua aplicação. Hoje, as coisas são diferentes. E nos últimos 20, 30 anos, podemos até dizer, desde a entrada de Portugal na União Europeia, 1986, desde essa altura que foram canalizados meios que permitiram a formação de portugueses, e a ciência é muito formação de pessoas, e hoje há muitos portugueses
formados ao mais alto grau, formamos hoje muitos doutores, e esses doutores produzem artigos científicos, que significa novo conhecimento. Esse conhecimento é uma parte que ainda falha, ainda não conhece aplicações, quer dizer, nós temos a ciência, mas ainda não conseguimos o segredo que consiste, que existe noutros países, mas também temos a ciência há pouco tempo, de pôr a ciência de uma forma mais eficaz ao serviço da sociedade, produzir riqueza a partir do conhecimento. Por outras palavras, temos ciência nas universidades, nos institutos, mas ainda não está na indústria em escala suficiente. Não quer dizer que não esteja, mas é preciso, digamos em mais força, porque hoje toda a riqueza se baseia no conhecimento e, portanto, na ciência. E então, nos últimos 30 anos, formámos muita gente. Eu posso dar números. Quando eu me doutorei no início dos anos 80, doutoraram cerca de 200 pessoas e a maior parte até lá fora. Eu doutorei-me na Alemanha. Agora passamos para 10 vezes mais. Estamos a doutorar 3.000 pessoas por ano. Portanto, há 3.000 novos em várias áreas de conhecimento e a maior parte é dentro de Portugal, cá dentro. O que significa que demos um grande pulo, posso chamar Big Bang. A mesma coisa nos artigos científicos. Atualmente são cerca de 21.000 artigos científicos que os portugueses publicam, ou pelo menos com endereços portugueses, porque também há muitos portugueses que estão fora do território português e que fazem artigos com outros endereços, que não em Portugal. Mas 21.000 artigos, Portugal tornou-se, como é evidente, começou há 30 anos, não é ainda... mas pelo menos aproximámos a média europeia. Infelizmente, ainda não estamos a investir. Em certos domínios estamos na média europeia, mas no investimento não estamos. Que é muito português isto. Nós, do pouco, conseguimos fazer muito. Nós, com poucos meios, conseguimos, às vezes, superar-nos. É surpreendente o que conseguimos fazer com meios muito limitados. E o que é certo, os nossos artigos são baratos, para dizer isto de uma maneira muito simples. Os nossos artigos são baratos, então conseguimos produzir muita ciência, portanto há ciência em Portugal, apesar de não haver ainda o investimento suficiente. Dou-lhe um número. Portugal está a investir na ciência e tecnologia, pública e privada, 1,3% do PIB, do Produto Interno Bruto. A Europa tem uma média de 2%. 1,3% está claramente abaixo de 2%. E a Europa quer ir para 3%. O que é preciso? É preciso investir mais. Aliás, podemos olhar para os países mais desenvolvidos e nós vemos que o que estão a investir cada vez mais na ciência. Veja-se o caso da China. O caso da China é muito claro. Tornou-se uma potência económica mundial e continua nesse caminho. E é muito claro que o seu investimento em ciência é cada vez maior. A China, neste momento, está a produzir mais artigos do que, por exemplo, os Estados Unidos, que eram, digamos, o país mais avançado cientificamente. Neste momento, depende dos domínios, porque há, de facto, uma grande competição e a ciência e a China digamos, faz parte dessa dianteira mundial. Como é que olha para os chamados cérebros portugueses fora do país? Por um lado, são oportunidades que têm e que poderiam não ter em Portugal. Por outro lado, está a investir-se na formação de pessoas que acabam por depois trabalhar fora das fronteiras. Como é que olha para este... Boa pergunta. A ciência é internacional, portanto não há problema nenhum em circular porque faz parte da trajetória de um cientista. Eu próprio formei-me na Alemanha, vim para Portugal, depois estive nos Estados Unidos um ano e depois estive bocados de tempo noutros sítios e portanto, isso faz parte da ciência internacional, a ciência une, nós não temos, os cientistas são viajantes e são bem recebidos pelos seus colegas, porque há uma comunidade científica. Mas isso, por um lado, é a parte boa, mas, por outro lado, acho que há uma diáspora, vamos usar este nome, há um espalhamento, há uma imigração científica portuguesa mais forte do que deveria ser. Por outras palavras, nos últimos anos não são os últimos, estamos em recuperação, mas nos anos chamados da Troika, em que houve, digamos, uma crise económica, o investimento na ciência caiu, deixou de haver tantas bolsas, deixou de haver tantas oportunidades e o que é certo é que se espalharam pelo mundo. Quer dizer, tem razão quando diz que Portugal investiu na formação de pessoas que depois vão espalhar-se, etc. O que é importante? É importante não perder o contacto com elas e elas não perder o contacto, digamos, com o seu país de origem. Há qualquer coisa que é difícil definir que é a cultura portuguesa. Em Macau nota-se muito bem isso. Está lá a Portugalidade em coisas como a língua. Nós chegamos e nas chegadas diz chegadas. Nós vamos a um restaurante e até em pequenos pormenores vemos que há, sei lá, cataplana à moda portuguesa. Encontramos aqui no Oriente. E isso mostra que há uma cultura portuguesa. Ora bem,
essa cultura, a língua faz parte da cultura. O Instituto Português do Oriente, por exemplo, desempenha aqui um papel de difusão da cultura, um papel da língua, porque a cultura, sem a língua, não consegue funcionar. A língua está unida à cultura, é como se fosse, digamos, uma segunda pele. Nós somos quem somos devido à língua que usamos. Isso é algo que nos caracteriza como portugueses. Nós temos uma língua antiga, uma língua nacional antiga, que se exprime em várias formas de cultura. E então é preciso que estes portugueses que estão unidos pela cultura portuguesa e que também estão unidos pela ciência possam poder também contribuir para o desenvolvimento do seu país e reconhecer-se no seu país, que alguns deles pensam, se calhar injustamente, que o país, não sei, que o país é ingrato, que o país que deu-lhes só uma parte, deu-lhes bolsas, deu-lhes coisas, mas depois não lhes deu vidas. E, portanto, o que é preciso... Mas como alguém que trabalha e vive esta área há muitos anos, qual é a sua impressão sobre o momento atual, falando destes temas? Há muitos cientistas que saem, mas também há muitos que acabam por regressar ao país. Não estou a regressar tantos como isso, quer dizer, eu receio que não estejamos neste momento a investir o suficiente para poder receber. Claro que no discurso político nós vemos essas boas intenções, mas as pessoas muitas vezes instalaram-se em sítios desenvolvidos e eu próprio contribuí para um projeto na Fundação Francisco Manuel dos Santos chamado Global Portuguese Scientist, tem o nome em inglês, mas significa GPS, daí é que vem, as iniciais são GPS, significa cientistas portugueses no mundo, e nós temos lá bandeirinhas que assinala, aquilo é por autoinscrição, cada cientista português esteja no mundo, ou pode não ser cientista, alguém que esteja interessado, digamos, em acompanhar a ciência portuguesa, pode se inscrever lá. E então a gente vê bandeiras, pequenas bandeiras espetadas por todo o globo, em sítios às vezes improváveis, no Médio Oriente, no Extremo Oriente, no Japão, na China. Há cientistas portugueses espalhados por todo lado. Eu gostaria, enfim, que alguns pudessem voltar, que é uma escolha, quer dizer, que tivessem essa escolha, e também gostaria que, mesmo não voltando, que é outra escolha, que tivessem em contacto, por outras palavras, que a diáspora da ciência, como outras diásporas, fosse, digamos, ativa. E de algum modo, nós, como comunidade de língua, comunidade de cultura, também usássemos a ciência, digamos, para o nosso diálogo com o mundo, para a nossa coesão, para o nosso desenvolvimento e para o nosso diálogo com o mundo. E há, por exemplo, aqui, devido à proximidade em Macau, devido à proximidade com a China, há grandes possibilidades de cooperação científica. Ciência significa cooperação. Ciência é sempre trabalho conjunto. Ciência é sempre... Ninguém faz ciência sozinho. Ciência é sempre juntarmos ao outro para percebermos o mundo. Mesmo que a gente faça qualquer coisa em pequenos grupos, depois tente-se dar notícias do que se fez aos outros, os tais artigos científicos, porque depois há uma revisão e os outros é que nos vão dizer se nos enganamos, se estamos certos. É um caminho lento e a ciência faz este caminho. Eu sei que não conhece barreiras de língua, porque usa-se a língua, modernamente é o inglês. Não conhece barreiras de língua, nem barreiras de cultura. Mas existe a língua e a cultura e, portanto, é bom que a ciência feita em Portugal, enfim, seja... A ciência é internacional, mas que a ciência de Portugal chegue ao mundo e que a ciência do mundo chegue a Portugal de uma forma mais efetiva. Eu queria que a ciência em Portugal fosse ainda maior. Eu acredito que o caminho do desenvolvimento está na ciência. Portanto, Portugal, se quer aspirar a ser um país, e claro que quer ser um país mais desenvolvido, só há um caminho. É saber mais, quer dizer, não é saber menos, é saber mais. E, portanto, a escolha não é muita, é saber, entre o saber e não saber. E, felizmente, que em Portugal sabemos que é possível saber. Os jovens estão a caminhar, que nunca houve portugueses tão, vamos chamar, escolarizados como há hoje. Ainda é pouco comparado com outros países do mundo. Não temos doutorados em número suficiente comparado com outros países do mundo, como, por exemplo, a Europa do Norte, etc. Mas lá chegaremos, quer dizer, temos de ser ambiciosos e saber qual é o caminho. E é muito fácil saber qual é o caminho, é olhar para os países mais desenvolvidos. E, portanto, tentar... O segredo é olhar para quem já está à frente e quem já, ao fim e ao cabo, conseguiu ultrapassar algumas dificuldades que nós, se calhar, hoje estamos a passar.
Muito bem, professor. Questões como a inteligência artificial, também a engenharia genética, segundo muitos autores, vão estar no primeiro plano neste século XXI. Como é que olha para os riscos e para as potencialidades nesta área? Tem inclusivamente uma empresa de mapeamento genético, foi, se não a primeira, uma das primeiras em Portugal. Fale-nos um pouco sobre a sua experiência nesta área. Está a falar de dois domínios que são até tão relacionados um com o outro, porque para analisar dados genéticos usa-se muitas vezes técnicas de inteligência artificial. E são domínios de fronteira, de ponta da ciência hoje e que têm implicações com as nossas vidas. De facto, eu já sequenciei o meu genoma, tenho uma empresa chamada Coimbra Genomics, cujo objetivo é permitir aos médicos, e qualquer tipo de médico, fazer perguntas ao genoma, como quem diz, tal como o médico hoje faz perguntas ao laboratório para ter respostas, o nosso genoma é a nossa identidade e nós somos diferentes e, portanto, a nossa resposta a medicamentos, a nossa resposta, por exemplo, a ataques exteriores, etc., depende do nosso padrão genético e isto vai ser usado no futuro. E, portanto, estes instrumentos de apoio clínico vão se generalizar e a nossa empresa, enfim, é uma pequena startup, está a tentar, no Parque Biotecnológico de Tariente, tentar expandir-se. Claro que a genética coloca perigos. Por exemplo, conhecer a nossa identidade, se as seguradoras souberem de, sei lá, perigos potenciais que pode ter para a nossa saúde, será que fazem o seguro? Para o nosso patrão, será que nos vai empregar sabendo de riscos que temos disto e daquilo? E, portanto, estes são problemas que se vão pôr inevitavelmente. Cada vez mais. E pior do que isso, hoje temos a possibilidade de editar o genoma. O que significa fazer qualquer coisinha aqui, são coisas muito recentes. E que depois isso pode alterar a descendência, toda a descendência. O que significa pode curar imperfeições que temos ou pode transformar humanos em coisas que nós não sabemos bem o que são, coisas, entre aspas, transhumanos, subhumanos, super-humanos, não sabemos e temos de ter cuidado. Isso aí são escolhas que nós temos de fazer. Não são os cientistas que têm de fazer essas coisas, são escolhas coletivas. A sociedade tem de ter alguma noção de ciência, por isso é que saber ciência é importante, comunicar a ciência é importante, para saber que escolhas é que nós temos de fazer. Por outro lado, a inteligência artificial. Os computadores cada vez são mais poderosos. Há uma corrida até no mundo para o computador mais poderoso, até há pouco tempo era chinês e os americanos não queriam ficar atrás, fizeram um computador, mas os chineses têm uma série de computadores na lista dos 500 mais do mundo, porque é uma afirmação, digamos, de capacidade e quem tem o maior poder de cálculo é também quem pode resolver problemas, que o computador é um instrumento de resolver problemas. E o que é que acontece? Hoje em dia as máquinas, os computadores aprendem. O que é que se quer dizer isso? Quer dizer que, à medida que os dados entram, os dados modificam os programas. Por exemplo, um computador permite aperfeiçoar a visão e saber distinguir padrões. Hoje em dia um computador é um resultado da inteligência artificial. Por um exemplo da medicina, pode olhar para uma chapa médica e já dispensar até o olhar de um médico porque consegue reconhecer diferenças, pequenas manchas que podem estar na origem de tumores. Isto para dar um exemplo, mas os computadores fazem muito mais. A inteligência artificial já existe quando, sei lá, os procuradores da internet fazem escolhas por nós porque sabem qual é o nosso passado e dizem que a gente, quando nos sugerem coisas no Netflix e digamos, nas redes mundiais, na Amazon, quando escolhem livros, isso é inteligência artificial e isto, de algum modo, adquirem informação, trabalham essa informação e a partir de aprendem. A partir disso fazem-nos propostas ou escolhas, às vezes escolhem. Se nós nos desleixarmos, é preciso ter cuidado, eles vão escolher por nós. Então os perigos da inteligência artificial estão à vista. Substituir-nos. E há sítios em que a solução pode ser boa. Por exemplo, guiar um carro. Eu não sou muito bom a guiar carros. Aqui em Macau vai ser difícil porque é pela esquerda, não tentei sequer, etc. Mas não sou, digamos, um as do volante. Eu acredito que daqui por meia dúzia de anos, mais, mas não muitos mais, vai ser possível o carro andar sozinho. Porquê? O que é guiar um carro? É olhar para o ambiente à minha volta e tomar medidas. Uma máquina consegue fazer isto melhor que certos condutores que eu conheço. Já existem muitas experiências nesse sentido. E vai-se concretizar. A condução automática vai-se concretizar. E aí não vejo grandes males, até vai diminuir o número de acidentes. Estou convencido disso. Claro que de início vai ser estranho, mas depois vai-se entranhar. Mas há outras coisas que temos de ter cuidado. Quer dizer, há certas coisas que, de facto, as máquinas saberem coisas sobre nós e nós, a certa altura,
a certa altura, confiarmos nelas no sentido de perdermos a identidade? Quer dizer, não, onde é que vai o nosso livre-arbítrio? Quer dizer, e depois quem manda nas máquinas? Será que as máquinas é o tal sonho da ficção científica? É, no fundo, o sonho do Frankenstein, o pesadelo do Frankenstein. Será que a criatura escapa ao Criador? Bem, eu estou convencido que não, eu sou otimista, eu acho que o humano vai ser preservado, mas para se preservar o humano, para preservar a humanidade, é preciso que a humanidade tenha consciência. E a consciência, se falar disso, quer individual, quer coletiva, é um fenómeno que nunca nenhuma máquina conseguiu. Nós não sabemos o que é para ensinar uma máquina a ter. Portanto, a máquina não sabe o que é o eu. Quando falamos de eu, exatamente, eu sou a minha experiência, sou as minhas escolhas que fiz no passado, sou o resultado dessas escolhas. Eu sei quem sou, ou julgo saber quem sou, julgo saber escolher o que é melhor para mim, mas será que uma máquina pode dizer o mesmo? Algum dia uma máquina poderá dizer o mesmo? E dimensões que nós temos, a dimensão do belo. Uma máquina, todos nós temos. Isto é mais belo do que aquilo. Há uma subjetividade, mas há algo também há alguma objetividade na apreciação da beleza. São perguntas de ficção científica, eram tradicionalmente, mas que estão cada vez mais próximas de ser realidade. Nós estamos cada vez mais confrontados com a ficção científica. E isso, enfim, vivemos tempos interessantes. Por um lado, tempos que são perigosos, convém estar atento, mas que são tempos interessantes. Eu acho que é das melhores épocas da história para viver. Eu sei que houve outras interessantes no passado, mas o tempo que estamos a viver é um tempo de aceleração da história, porque a tecnologia fez avançar, em poucos anos, fez avançar muito tempo. Eu sou do tempo, e não sou muito velho, tenho 63 anos, mas faço agora, mas já tenho 62, faço agora, já estou a arredondar para a idade da série, mas sou do tempo em que não havia computadores pessoais, em que não havia esta coisa chamada internet, em que não havia quando muito rádio e televisão, mas a televisão era a preto e branco, portanto o mundo mudou completamente. Claro que nós somos os mesmos humanos que já existiam no tempo dos gregos e dos romanos e dos chineses, da milenar civilização chinesa. Embora nós, em Portugal, tivéssemos tido mais a influência direta do pensamento greco-romano do que do pensamento que estava do outro lado do mundo, do Império do Meio. Mas agora todo o mundo está em contacto. Agora todo o mundo, faz-se aqui uma coisa e sabe-se imediatamente ali, estou em Macau e falo com imagem e voz diretamente para Portugal ou para qualquer outro sítio do mundo. O mundo é diferente. E será que nós vamos ter suficiente consciência planetária? Será que nós vamos conseguir escolher destinos do mundo, em particular nestes em que intervém a genética e a inteligência artificial? Saberemos nós fazer boas escolhas coletivas? Enfim, é um problema que nos compete resolver e não é um problema apenas de cientistas, é um problema de nós todos. O tempo e as decisões o dirão. Professor Carlos Filhais, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Foi um prazer. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.